Depois de refletir sobre o Antigo Testamento, aí nós vemos o Novo Testamento. O parágrafo do parágrafo 124 até o parágrafo 127, nós vamos aí ver, alguns elementos daquilo que a igreja nos ensina sobre o Novo Testamento. Começa assim no parágrafo 124. A palavra de Deus, que é força de Deus para a salvação de todo crente, é apresentada e manifesta seu vigor, de modo eminente, nos escritos do Novo Testamento. Estes escritos nos fornecem a verdade definitiva da revelação divina. Seu objeto central é Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, seus atos e ensinamentos, paixão e glorificação, assim como os inícios de sua igreja sobre a ação do Espírito Santo. Então nós vemos aí o Novo Testamento que tem como, podemos dizer, função principal justamente isso, A igreja ela reconhece que é palavra de Deus. Por quê? Porque manifesta a vida do próprio Cristo, que é a palavra encarnada, o Verbo encarnado, como São João assim diz lá no primeiro capítulo do seu Evangelho, tanto no prólogo quanto no versículo 14, que vai dizer: "E a palavra se fez carne e habitou entre nós". Então, o Novo Testamento, ele é a palavra de Deus, porque ele fala do próprio Cristo. E aí nós vemos aqui alguns elementos bem interessantes, que ele fala, com a palavra de Deus com toda a sua força e vigor, ou seja, com toda a sua potência, porque o anúncio do Evangelho, o anúncio da Boa Nova, da salvação, que é Cristo Jesus, ele tem o seu poder, a sua força, E é claro, é uma força de uma graça transbordante. Depois, o texto ele vai dizer que esses escritos eles fornecem a verdade definitiva da revelação divina. Ou seja, depois de Cristo, não existe mais revelação. Então, todos esses textos do Novo Testamento, eles, por ensinar sobre Jesus Cristo, por falar de Jesus Cristo, eles ali possuem esse caráter de plenitude da revelação, porque ali está toda a verdade e a verdade definitiva. Ou seja, no Evangelho, nas cartas, no Novo Testamento, nós temos ali o entendimento profundo de toda a verdade? Não. A gente tem ali toda a verdade, revelada está ali. Mas o entendimento dessa verdade, assim, o aprofundamento dessa verdade, isso vai acontecendo no decorrer do tempo, no decorrer da nossa experiência de contato com a palavra, no decorrer da nossa experiência aí de contemplação dessa palavra, que é o próprio Cristo. E quanto mais assim a gente vai vivendo, vai experimentando, melhor a gente vai entendendo justamente isso que a igreja nos ensina, que depois de Cristo não tem outra revelação. Jesus é a plenitude da revelação. Nós só precisamos, essa é a função da igreja, por isso que ali o texto vai dizer que o objetivo central dessa palavra é Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, e também os seus atos, ensinamento, a sua paixão e glorificação, paixão, morte, glorificação, ressurreição. E é claro, ali também os inícios da igreja. Por quê? Porque a igreja é o corpo místico de Cristo. Então, quando nós entendemos a igreja como o corpo místico de Cristo, aí sim nós entendemos que na igreja se manifesta justamente essa mesma palavra. E é claro, a igreja ela usa dessa palavra para que assim possa se alimentar, Então, o catecismo ele nos traz esse grande ensinamento. Depois, o texto do catecismo, no parágrafo 125, vai dizer: os evangelhos são o coração de todas as escrituras. Ou seja, a vida de Cristo é o coração. Por quê? Porque é através da vida de Cristo que nós conseguimos interpretar todas as coisas,
tanto os outros textos do Novo Testamento, quanto também os textos do Antigo Testamento. Por isso que é importante lermos o Evangelho todos os dias, porque quanto mais nós crescermos no conhecimento de Jesus Cristo, no conhecimento de sua palavra, da sua vida, dos seus ensinamentos, quanto mais a gente tem contato com o Evangelho, mais nós vamos adquirindo como que instrumentos eficazes para a interpretação dos outros textos sagrados, né? Então, isso é essencial nós exercitarmos. Todo dia ler a Sagrada Escritura, porque ali está, né, a plenitude da nossa revelação. E aí o texto do Catecismo diz: os evangelhos são o coração de toda a Escritura, uma vez que constituem o principal testemunho da vida e da doutrina do Verbo encarnado, nosso Salvador. É claro, né, os evangelhos falam sobre a vida de Cristo. E é interessante que a Igreja, né, ela dividiu os evangelhos em evangelhos sinóticos e depois o Evangelho de São João. Esses dois blocos, né, sinóticos e o Evangelho de São João, que está separado, ele tem são propostas diferentes, podemos dizer assim, né? Se nós olharmos, é claro, o Evangelho de São João ele foi o último a ser escrito, né, bem posteriormente dos outros. Mas se nós olharmos o texto dos Evangelhos sinóticos, que é o texto de Mateus, Marcos e Lucas, a palavra sinótico significa o quê? Sim significa junto ou mesmo, e ótico significa olho ou olhar. Ou seja, os evangelhos sinóticos, os três, né, que eles são os três primeiros que nós temos na nossa Bíblia, eles são aqueles evangelhos que eles possuem o mesmo olhar, né, o mesmo olhar. Por quê? Porque esses, se nós olharmos bem, eles têm ali, né, mais ou menos, é claro que alguns têm umas particularidades, né? Por exemplo, o Evangelho de São Marcos, ele não fala sobre a infância de Jesus, começa já na vida pública. O Evangelho de São Mateus tem algumas características da infância de Jesus que o de São Lucas não tem. E assim, cada um eles vão se completando, né? Por isso que eles são chamados sinóticos. Por quê? Porque o evangelista, ele teve... É bem interessante porque eles se preocupam com esse ordenamento da história de Jesus Cristo, né? Então eles tiveram ali o que, né? A intenção de escrever a história de Jesus e através da história de Jesus passar um ensinamento de Jesus. Ou seja, é tornar Jesus Cristo conhecido para que as pessoas que tivessem um encontro pessoal com Cristo pudessem conhecer os seus ensinamentos. Então nós vemos essa proposta dos evangelhos sinóticos, né, que tem a ver com uma base, primeira, cronológica dos fatos, e dentro desses fatos, aquilo que a gente pode dizer que é a partir da cronologia dos fatos, vai trazendo a teologia através daqueles fatos, né? Então nós temos essa proposta. O Evangelho de São João, o movimento é um pouco diferente, porque São João ele tem a intenção primeira de falar de uma teologia, até porque, né, os outros textos já existiam, então não haveria uma necessidade de escrever mais um texto sobre a história de Jesus Cristo. Então São João ele vai ali fazer um texto que ele vai vai ter uma intenção primeira de falar da teologia de Jesus Cristo, sobre a verdade de fé. E é claro, né, para falar dessa verdade de fé, ele vai escolher alguns fatos da vida de Jesus Cristo para ali transmitir, né, segundo aquela experiência que ele mesmo teve com Jesus Cristo, dessa verdade. E ali ele vai, né, tem a intenção justamente de falar da teologia a partir da história de Jesus Cristo. Então, a gente pode dizer, né, que os evangelhos se complementam, né, e, é claro, eles vão ali, né, dando, né, cada vez mais nos proporcionando um aprofundamento melhor e maior no entendimento das Sagradas Escrituras através da vida de Cristo.
Depois, no parágrafo 125 ainda, aliás, vai ser o parágrafo 126, vai dizer assim, né? Na formação dos evangelhos podemos distinguir 3 etapas. Então, as 3 etapas na formação dos evangelhos, né? Primeira etapa, a vida e o ensinamento de Jesus. A Igreja defende firmemente que os 4 evangelhos, cuja historicidade afirma sem hesitação, transmitem fielmente aquilo que Jesus, Filho de Deus, ao viver entre os homens, realmente fez e ensinou para a eterna salvação deles, até o dia em que foi elevado aos céus. Então, nós vemos aqui, né, essa primeira etapa, né, que é da vida e o ensinamento de Jesus. Depois, ou seja, isso aqui significa o quê, né? Que é aquele momento do discipulado, né? Que aqueles discípulos tiveram contato com Jesus Cristo, né? Então, a segunda etapa é a tradição oral. O que o Senhor dissera e fizera, os apóstolos, após a ascensão do Senhor, transmitiram aos ouvintes, com aquela compreensão mais plena de que desfrutavam, instruídos que foram pelos gloriosos acontecimentos de Cristo e esclarecidos pela luz do Espírito da Verdade. Então veja, né? Antes de ter o texto escrito, essa tradição, essa vida, esse anúncio do Evangelho, da vida de Cristo, foi sendo realizado de forma oral. Até porque, né, os primeiros textos da Sagrada Escritura, eles começam a ser escritos, né, a partir do ano 50. Né? Por exemplo, os textos mais ou menos, né, por volta do ano 50, um pouquinho antes, né, anterior, alguns anos antes, talvez, que é a primeira carta aos Tessalonicenses, de São Paulo. Depois, né, vai vir algumas outras cartas, né, também aos Gálatas, no ano 50, por volta do ano 50, 55, mais ou menos. Né. O primeiro evangelho, ele vai ser o evangelho de São Marcos, que vai ser escrito por volta do ano 65, né, do ano 65. Depois, o evangelho de São Mateus e de São Lucas, entre os anos 70 e 75, nessa média aí, né? Então nós vemos que existe aí uma tradição oral antes do texto, né? Antes do texto escrito. Então nós vemos que essa é uma segunda etapa, que é o anúncio daquilo que foi recebido. E aí a transmissão dos apóstolos para os seus discípulos, depois dos seus discípulos para os outros discípulos, e assim até chegar aos tempos de hoje. Só que a graça que nós temos hoje é que nós já temos o texto compilado, né, escrito, né? E eles não tinham, eles tinham só a tradição oral. Então começa-se também a escrever algumas coisas justamente para não perder a ortodoxidade, principalmente do ensinamento dos apóstolos, né, daqueles que tiveram contato pessoal com Jesus Cristo. Né? Por isso que se nós olharmos lá, nós vamos ver que a tradição, né, escriturística vai dizer que o Evangelho de São Marcos é o Evangelho de Pedro, né? Por quê? Porque Marcos era interlocutor de Pedro. Então ali, né, era alguém que teve contato com a pregação de Pedro, né? Porque, segundo a história, a tradição, Pedro e os discípulos se reuniam na casa de Marcos, né? De João Marcos, né? Que a sua mãe era uma convertida, né? Era uma cristã, alguém que participava daquela comunidade nascente, e ali ele escutou, né, da pregação de Pedro essas histórias e todos esses acontecimentos, e assim foi relatando. Né? E os outros, né, é claro, tiveram contatos com o próprio São Mateus, né, teve contato com Jesus Cristo, São João também, né? São Lucas, ele não teve o contato pessoal com Jesus Cristo, mas ele foi companheiro de viagens de São Paulo, ele provavelmente também esteve com Marcos. Então, se nós pegarmos o Evangelho de São Lucas, ele tem uma certa sincronia, né? E, é claro, ele traz alguns outros fatos também bem importantes dentro do seu texto, né? Então, são coisas bem particulares. Depois, a terceira etapa são os evangelhos escritos. É isso que a gente está falando, né? Os autores sagrados escreveram os 4 evangelhos
escolhendo certas coisas das muitas transmitidas, ou oralmente ou já por escrito, fazendo síntese de outras ou as explanando, com vistas à situação das igrejas, conservando, enfim, a forma de pregação, sempre de maneira a nos transmitir, a respeito de Jesus, coisas verdadeiras e sinceras. Depois continua, né? O Evangelho quatriforme ocupa na igreja um lugar único, como atestam a veneração que lhe tributa a liturgia e o atrativo incomparável que desde sempre tem exercido sobre os santos, né? Então nós vemos aí justamente essa realidade, né? Então os evangelhos são extremamente importantes para a vida cristã, para a igreja, né? Por isso que eles são, né? Eles têm aí a sua atuação dentro da liturgia, né? Dentro da vida cristã, dentro da própria vida espiritual, né? Na meditação da palavra. Então nós temos justamente, né, o evangelho aí como esse coração, né? Coração da espiritualidade, porque é o próprio Cristo, né? O próprio Cristo que se manifesta. Então, para que a gente possa, né, ter, né, essa atitude de se dedicar mais, né, à leitura dos textos sagrados, né, a um aprofundamento do conhecimento do Sagrado Evangelho, para que nós possamos ter esses instrumentos que são necessários para o entendimento de todos os outros textos da Sagrada Escritura. Porque nós só conseguimos ler os textos da Escritura com um olhar cristológico, né? Percebendo o próprio Cristo, né? Sendo manifesto, sendo anunciado através desses textos. Então, quando a gente vai adentrando nesse entendimento, a nossa vida ela começa a se tornar mais frutuosa, né? Porque nós começamos não só a ver a vida de Cristo no texto sagrado, prefigurado no Antigo Testamento e realizado no Novo Testamento, como nós também conseguimos ver e contemplar a nossa própria vida nesses textos.